E aí, povo, graça e paz, nós estamos aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio, né, do podcast Sozo. Nós acreditamos que é um tempo de um novo derramar, um trabalhar de Deus diferente nas nossas vidas. E eu não sei se vocês já perceberam, né, pelo primeiro, nós estamos tratando sobre temas que mexem na nossa visão espiritual, na nossa visão espiritual e naquilo que Deus está propondo para esse tempo, né? Hoje a gente está aqui com o pastor João Romeu, João Romeu, da Igreja Batista Getsemane de Betim. É um prazer receber você aqui nessa noite, né? Nesse projeto que nós estamos. E o senhor é pai de dois, né? pai de dois. Casado com a Raquel. Isso. Tá vendo? Fiz direitinho o É exercício. isso aí. Seja bem-vindo. Nós vamos hoje falar sobre autoridade versus, né, abuso. A gente vai tratar esse tema baseado em Ezequiel, capítulo 34. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, né, até para o senhor se apresentar melhor para nós. Há quanto tempo o senhor está pastoreando? No total, assim, de tudo? Eu sou pastor desde junho de 2001. Então faz a conta aí, tá dando 22 anos. 22 anos de 22 pastoreio. anos de pastoreio. E nessa longa caminhada aí de pastoreio, o senhor pode explicar pra gente quando foi que você percebeu que esse era o caminho que o senhor ia seguir? Ser Nossa. chamado ministerial, né? Então, assim, eu sou filho de pastor. Uhum. Então, o pastoreio faz parte do DNA da família, né? Uma família que tem outros pastores também, alguns primos. Então, o universo da igreja é um universo comum da nossa família. Estou servindo no altar da igreja desde os 13 anos. Então, músico, tocando. Aí a minha esposa, que é no início minha namorada, cantava. Então, a gente sempre esteve envolvido com as atividades da igreja. Então, servir na igreja sempre fez parte da minha vida. Num determinado momento da vida, lá para os 16, 17 anos, eu entendi que Deus tinha algo além do serviço só com a música, das outras atividades da igreja. Eu compreendi que tinha o serviço ministerial, pastoral, para a minha vida. Aí eu fui me preparar. Então, eu tenho 2 formações na área de teologia. Então, com 17 para 18 anos, eu fiz um primeiro seminário, estudei 2 anos. Depois fui para a faculdade, fiz 4 anos de teologia. Depois fiz pós-graduação em teologia. Estou terminando minha graduação em filosofia. E o Então, eu fui me senhor, preparar. e o senhor ministra alguns cursos também, que eu vi seitas e Sim, eu heresias. trabalhei, então, eu me formei em 2008, na Aham. antiga FAT-BH, que hoje é Isabela Hendricks. Ah, eu também fiz lá. Me formei lá. Então, formei em 2008, trabalhei em seminários em Belo Horizonte, na região metropolitana de 2008 a 2019. Aí tive um espaço que eu morei no Mato Grosso. Quando volto, hoje eu leciono no Seminário Coinonia, da nossa igreja, Ah, da Igreja sim. Batista de Sema, lá na Tô vendo. sede, lá no bairro Dona Clara, o pastor Jorge Linhares. Leciono lá várias matérias no seminário. E na nossa igreja local a gente faz uma série de cursos também. Eu O vi. último agora é o curso Seitas e Heresias, que a gente está na semana que vem lançando lá na nossa comunidade. Então, o senhor é a pessoa perfeita para nos Perfeito, orientar nesse, perfeito não sei não, né? Mas vamos trabalhar nos esse tema aí. orientar nesse tema aqui, né? Como a gente estava conversando um pouco antes e foi até bom, né, para a gente esclarecer Sim, até o caminho que a gente quer percorrer, porque no início, como eu falei com o senhor, eu falei, meu Deus, é um tema polêmico, mas aquilo que o senhor falou, assim, é interessante, né? A abordagem é tudo. sim. E a gente quer esclarecer isso, até mesmo para algumas pessoas que têm a dúvida, que têm a necessidade de aprender mais. E é muito interessante que eu percebo, não sei se na denominação do senhor é assim, mas que pelo meu tempo assim de ministério, eu percebo que falta muito aquele apego, aquele desejo, aquela paixão pelas escrituras. Porque tem coisas que nós encontramos respostas, né, na Sim. palavra. Mas aí tem aquela preguiça, porque nós queremos tudo pronto, né? Nós queremos o... como é que fala? A resposta miojo. Alguém vai lá, faz o processo e só entrega pra gente, né? É interessante que nós, cristãos evangélicos, nós somos o povo do livro, né? A nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, é tudo baseado num texto. Num texto, é livro, é escrito. E esse texto, ele precisa de ser comunicado, precisa de ser falado, mas precisa de ser estudado, ser lido, né? Então, na nossa igreja existe uma grande preocupação com isso. Nosso Sim. pastor, pastor Ismael, né, meu amigo, né? Tô lá na Getsemane de Betim, já tem mais de 1 ano, entre outras coisas, pela nossa amizade de 20 anos, né? Então, assim, ele é uma pessoa extremamente preocupada com o ensino das escrituras. Uma das coisas que a gente fez durante esse ano foi fazer na igreja um curso sobre como ler a Bíblia. Nós criamos um curso lá, o Entendes o que Lês,
Então, no Interessante. primeiro módulo, tinham 180 irmãos que pararam para estudar para como ler a Bíblia. É uma coisa que eu sempre falo, né? Participo de podcasts, Uhum. entrevistas, sempre falo, quando eu vou falar de interpretação bíblica, que é uma das áreas que eu estudo, né? Me aposto, por exemplo, em hermenêutica e interpretação bíblica, eu falo que a gente fala com os irmãos, você tem que ler a Bíblia, mas a gente não ensina como. E lembra, né? Nós estamos no Brasil, um país que as Sim. pessoas têm dificuldade de leitura, que infelizmente o nosso ensino ainda é pobre na questão da formação da língua portuguesa, e incentivo à leitura em todos os níveis, inclusive na igreja. Uhum. Então a gente fala, vai ler a Bíblia, mas a gente não ensina como, não dá ferramentas, não mostra os caminhos. Então na nossa igreja a gente tem tido muito essa preocupação, o nosso pastor tem nos direcionado a isso, porque nós somos um povo que precisa de ler. A nossa fé, o que a gente crê em Jesus é na leitura bíblica. Então, se a gente tem dificuldade com isso, todas as outras coisas vão ser problemas advindos desse primeiro, da falta de uma boa leitura e uma boa compreensão das Escrituras. Sim, não, interessante. 180 pessoas num estudo bíblico. 180 pessoas, e nesse nosso curso que a gente está fazendo lá já tem 100 inscritos. Ó, porque assim, A nossa comunidade é uma comunidade que gosta de estudar. e precisa, né? Sim, Por causa que acho que o tempo tá passando e a igreja tá se perdendo nos muitos eventos e sempre que o básico mesmo é a Bíblia. nós temos uma geração de muita informação e pouco conhecimento. Sim, Então tem informação sobre tudo, porque você pega o celular, você dá um Google, você acha tudo, mas é muita informação superficial. Informação superficial não muda a vida de ninguém, em nenhuma área, inclusive na área do relacionamento com Deus. É preciso de conhecimento, e conhecimento é construído. É sentar, é estudar, é meditar, é conversar, é isso. construir conhecimento, leva tempo. A Então, como as Bíblia pessoas querem tudo muito rápido, né? Quer não informação consegue. simples, né? E é superficial, a gente precisa estudar. Que a Bíblia é meditar, né? Igual a Sim, Bíblia diz de dia e de noite. As pessoas não têm a paciência da sim, meditação, né? Mas então, pastor, quando nós lemos em Ezequiel, capítulo 34, a gente vê uma profecia assim um pouco forte, né? sim. E que faz a gente poder parar para pensar um pouco. Dentro do tema proposto para hoje, eu queria que o senhor falasse para mim essa definição, né, de autoridade e abuso na, na sua visão, né? A diferença. Porque às vezes na nossa vida diária parece que anda tão junto, que assim, tão perto, tão próximo, tão paralelo, que a gente não percebe quando deixou de ser autoridade e entrou no âmbito de abuso. Aí eu queria que o senhor trouxesse essa definição para nós. Sim, todas as vezes que eu falo de autoridade, eu gosto de fazer uma diferenciação entre poder e autoridade. Uhum. Parecem ser duas coisas semelhantes, mas não são. Poder é algo que é outorgado a outro, que é dado a outro. Poder é a capacidade ou força de controlar pessoas, de determinar o destino das pessoas, mesmo que elas não queiram. Então, vou dar um exemplo simples. Uhum. No nosso país, a nossa Constituição afirma que a maior instituição de poder no Brasil é o povo. E o povo concede poder a pessoas para governá-lo através do voto. Então, todas as autoridades lá do executivo, do legislativo, são pessoas que são investidas de poder porque o povo dá poder a eles. Sim. E o poder muitas vezes não está ligado à capacidade, está ligado a quem dá. Então, no nosso país, por exemplo, tem muita gente que é eleita que você fala assim, não tem capacidade nenhuma de estar ali, não tem Mas foi condição nenhuma, dado o mas poder. foi dado poder. Poder é isso, alguém concede ao outro o direito de governar, de direcionar. Então, poder nem sempre está atrelado à capacidade. Uhum. Tá com alguém que tem mais força que dá poder ao outro. Isso é poder. E se alguém se utiliza de maneira má do poder, ele se torna um déspota, se torna um tirano, se torna alguém autoritário. A autoridade tem a ver com a capacidade de influenciar. Então, se você for no dicionário, autoridade tem a ver com capacidade técnica, tem a ver com disposição interior de influenciar pessoas. É você conduzir pessoas por influência, onde as pessoas veem em você capacidade técnica, capacidade intelectual, vê que você é alguém preparado para conduzir outros. Então, se poder é algo dado, autoridade é algo construído. Autoridade é algo conquistado. Autoridade é algo que as pessoas veem em você capacidade de exercer determinada coisa. Então, você vê que é diferente. Sim. Poder é algo dado. Uhum. Autoridade é algo conquistado. Agora, quando alguém se utiliza de maneira errada da autoridade, ele se torna alguém autoritário. Então, o abuso é quando alguém usa mal o poder, que recebe, Uhum. e quando alguém se utiliza de maneira má a autoridade, que conquista, que constrói. Então, o abuso ele passa quando alguém, mesmo com poder ou com autoridade, se utiliza de maneira má daquilo que ou recebeu ou que construiu. Aí se torna.
Ele se torna alguém, vamos colocar um abusador, um Sim. autoritário, um déspota, alguém que está se utilizando mal daquilo que ou recebeu ou que construiu. E a gente observa, por exemplo, no meio eclesiástico, que é o que nós estamos retratando, né? É Uhum, para um público cristão, é, que no meio de tudo isso, dessa encruzilhada, né? Vamos dizer assim, uhum. a gente vê que em alguns momentos, em alguns ambientes, não vamos generalizar, né? Mas a autoridade humana, ela está sobrepondo, vamos dizer assim, a autoridade divina. Porque dentro do ambiente eclesiástico, a autoridade suprema é a de Deus, Sim, né? Nós cremos que, igual você falou, que a autoridade é influenciar. Então, o líder, ele tá ali para influenciar, mas debaixo da autoridade de Deus, sim. como guia, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Deveria. É. E quando chega o ponto que essa autoridade humana ela começa a sobressair a autoridade divina, eu acredito que é quando a gente encaixa, talvez aqui um pouco, né, no texto. Como o senhor vê vamos dizer, essa situação? Porque, em parte, o povo também ele perece por falta de conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você sabe que ponto é a autoridade divina e que ponto é a autoridade humana. Mas, reconhecendo, vamos dizer assim, nos dias de hoje, essa dificuldade de discernir quando é a autoridade divina e quando é a autoridade humana, a gente vê que tem muito do poder humano dentro do ambiente igreja. Tipo assim, nas Sim, coordenações. nós vivemos numa uma crise geral, tanto de Sim. poder quanto de autoridade, em todos os níveis. Uhum, Então, isso vai afetar todos os níveis da sociedade, inclusive a igreja, que é um organismo espiritual, mas que faz parte do mundo, uhum. da sociedade. Então, nós temos, por exemplo, uma crise de poder e autoridade na família. Verdade. Na família. Uhum, Lembra? A família é a célula mãe da sociedade. Então, existe hoje um ataque violento com a questão da autoridade no lar. Porque se a autoridade tem a ver com influência, os pais que não fazem, eles não vão ter autoridade nenhuma para que os filhos façam. uhum. E você tem uma crise de poder dentro de casa, você não sabe quem recebeu a autoridade ou o poder para governar. Então, existe infelizmente uma crise na família, na sociedade em geral. Isso vai refletir em todos os Em níveis da todos. sociedade, inclusive na igreja. Uhum. Inclusive na igreja. Igreja que não trabalha conceito claro de família, ela vai passar por uma crise tanto de poder quanto de autoridade. E quando a gente fala de igreja, apesar de ser um termo genérico, né? Igreja, né? Uhum. Nós estamos falando de 35% da população brasileira. É muita gente. Nós estamos falando de um universo de 60 milhões de pessoas ou até mais no Brasil. É muita gente. Então, quando a gente trata aqui, a gente tem que ter a humildade de compreender que nós estamos falando de um universo muito grande. Sim. Existe todo tipo de igreja, existe todo tipo de instituição. Existem instituições sérias, corretas, mas também existem instituições com problemas, é verdade. Uhum. Porque a igreja, entre outras coisas, apesar de influenciar o mundo, uma igreja está nesse ambiente. E muitas vezes, influenciado por esse ambiente de crise, ela também passa pelas suas crises, tanto de poder quanto de autoridade. Por quê? Muitas vezes tem pessoas que recebem poder na comunidade da fé da igreja sem a capacidade para exercer de maneira correta. Pessoas que são elevadas, por exemplo, por falta. Uhum. Todos nós sabemos que tem muita gente que recebe poder na igreja porque não tem ninguém para fazer, ele se dispôs. Em todos os níveis. Sim. Seja no. E até, assim, até no pastoreio. Eu conheço por nas minhas andanças em Minas Gerais aí, em outros lugares, comunidades, por exemplo, que clamam por ter um pastor porque não tem. Não tem. Várias igrejas, centenas de Uhum. igrejas no estado de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, que não tem um pastor. E o que que acontece? Acaba que a primeira pessoa que minimamente se dispõe, ela recebe o poder para tal, sem muitas vezes ter a capacidade de exercer aquilo. E por mais crente que a pessoa seja, por mais honesta que ela seja, por mais cristã que ela seja, se ela não for preparada para a posição a qual ela recebe a autoridade, recebe o poder, muitas vezes ela vai ter dificuldade de lidar. E essas dificuldades vão se manifestar onde? Vão se manifestar tanto no lidar com o poder, quanto com a autoridade que recebeu sem a capacidade para tal. Aí isso vai começar a ter os problemas. Muita gente recebe o poder sem ter a autoridade, sem ter a capacidade técnica, sem ter o poder de influência. Aí ela vai acabar lidando isso com o senso comum, né? O Uhum. que ela acha que é certo, a interpretação que ela faz da Bíblia, aquilo que ela acha que é o correto para resolver o problema, e muitas vezes resolvendo um problema ela começa a arrumar outros. Por quê? Não é porque ela é uma pessoa má,
é porque, infelizmente, ela recebeu o poder sem ter a autoridade para tal coisa. E acontece, mas não é de Deus? É. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor. Mas o Senhor dá ao ser humano o livre-arbítrio de tomar algumas decisões. Entre elas, é escolher quem vai ser o seu pastor, né? Quem vai ser o seu líder. As pessoas, elas escolhem isso, né? Ninguém é obrigado a seguir outras pessoas. As pessoas escolhem seguir. E muitas vezes segue uma pessoa que é legal, que é gente boa, que é carismática, mas que você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe como ela se formou, como ela se preparou. Muitas vezes pessoas que não estão ligadas a um outro vínculo maior, porque acontece isso muito no Brasil. Igrejas aparecem, né? Porque normalmente Surgem. igreja tem que nascer, mas tem gente que abre igreja, né? Às vezes coloca uma placa, começa, de onde veio? Quem formou? Quem consagrou? Está debaixo da autoridade de quem? Quem acompanha esse pastor? Porque na lógica pastoral, a gente precisa ser acompanhado. Sim. Pastor que anda sozinho, ele coloca ele e o rebanho em perigo. Porque ele não presta contas a ninguém. Então, por exemplo, na nossa igreja, nós temos todo um ciclo. Eu sou pastor auxiliar, nossa equipe lá tem 14 pastores. Temos o nosso pastor local, pastor da nossa igreja, pastor Ismael, pastor Adriana. Mas, por exemplo, o nosso pastor, ele responde ao pastor Jorge, que é o seu pastor há mais de 30 anos. Então, ele tem alguém que ele reporta, alguém que acompanha a sua vida. Há um vínculo de acompanhamento. Muitos pastores, por não saber lidar bem com o poder, não lidam bem com o poder, porque ele não responde a ninguém. Não responde a ninguém. E muitas vezes a igreja local, as pessoas veem isso e não compreendem todo esse processo. Estou dando aqui uma causa, uma dificuldade. Então, muitas vezes o problema vem por lidar mal com o poder, porque não está preparado para isso. A gente tem que, às vezes ensinamos sobre se submeter, mas como líderes alguns não se submetem, né? É um processo, é bíblico, né? É um Não há processo autoridade que não esteja debaixo. E aí acaba que é como se tornasse, vamos dizer assim, soberano, né? É igual você estava explicando, existe um processo onde todas as autoridades se submetem a alguém, você está debaixo da autoridade de alguém. E isso, de certa forma, vamos dizer assim, te molda e te instrui na questão do Isso é sadio, é sadio. poder. A gente tem uma dificuldade com essa palavra, né? Se submeter a alguém é sadio. Você ter alguém, um par. Gente, isso em qualquer ambiente profissional é assim. Uhum. As pessoas se submetem umas às outras para crescer, para desenvolver, para produzir melhor. Você está do lado de alguém que tem a autoridade, que tem o poder de te direcionar, te exortar, te aconselhar. Isso é sadio. O escritor de Provérbios fala que aquele que se isola, ele atenta contra a própria sabedoria. Tem muita gente que acha que sozinho ele dá conta de tudo. Não dá, não. Não dá. Eu posso falar que eu fui pastor de uma igreja independente 13 anos. É terrível trabalhar sozinho. Terrível, difícil demais. E eu ainda, pela graça de Deus, tinha amigos que eu compartilhava, mas é muito difícil você caminhar sozinho. Um dos problemas que acarreta uma série de outras questões com o trato do poder e autoridade na igreja é porque nós temos pessoas que começaram sozinho e não entendem que precisam se submeter. E eu falo isso com cuidado e com graça, porque não é por maldade, é muitas vezes por não saber. Por vir de experiências que todo mundo anda sozinho. E muitas vezes a pessoa tem que sofrer muito até ela entender, peraí, eu preciso de caminhar com alguém. Dividir o fardo é sempre mais fácil. E muitas vezes nessa dificuldade da liderança, as pessoas não compreendem isso. E quando entendem, entendem no pior momento. Quando estão sofrendo com um fardo muito pesado nas costas. Vamos dizer, aquele ditado, né? Você quer conhecer alguém, dá poder pra ele, né? E igual o senhor estava falando sobre a questão de que o senhor foi pastor de um ministério independente. Sim. E comparando hoje ao ministério, né, que você exerce, você sente que o fardo hoje é mais, vamos dizer Muito assim, mais leve. É leve. muito mais leve. Não só agora, por exemplo, quando eu fui para o estado do Mato Grosso, eu fui para ser um pastor, para plantar uma igreja, mas dentro de uma estrutura. Então tinha vários outros pastores, várias outras igrejas. É sempre mais fácil trabalhar em equipe, compartilhar o fardo, ter gente que entende os processos, porque hoje a gente tem crítico de tudo, né? Qualquer pessoa que pega um celular na mão, ele consegue ver qualquer coisa e achar que é crítico de tudo. Para falar bem a verdade, quem sabe realmente como as coisas funcionam é quem está no dia a dia. Sim. Então, seja em qualquer área da vida, inclusive na igreja. Então, quando você caminha com pares, então, pastores caminham com pastores, é gente que entende os processos, que entende as lutas, as dificuldades. Então, sempre é mais fácil caminhar em equipe. Sempre é mais fácil ter gente que compartilha das dores, das lutas, das alegrias, das tristezas. Então, se tem uma coisa que pode ajudar nesse trato com poder e autoridade na igreja,
é quando você trabalha com submissão. Quando tem gente que você se reporta, gente que você presta contas, gente que você se relaciona no trato ministerial do dia a dia. Sim, é necessário, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Ezequiel, capítulo 34, Deus ele vai trazer essa profecia, né, através de Ezequiel, Sim. e eu queria que o Senhor nos explicasse, né, como essa profecia ela reflete, né, como a gente pode trazer ela para os dias atuais, da igreja atual. Sim, quando a gente pega Ezequiel capítulo 34, é um texto, né, que ele fala uma exortação através do profeta Ezequiel, que era profeta e também sacerdote, e Uhum, no texto ele traz uma exortação aos pastores de Israel. uhum, E no texto específico há uma pesada exortação de Deus, uma repreensão de Deus à conduta desses pastores. uhum. Eles eram líderes que se usufruíam daquilo que as ovelhas ofereciam, mas não traziam o cuidado necessário. Aí, como hermeneuta bíblico, né, como professor nessa área aí, só ter o cuidado de entender que quando o texto está falando de pastores aqui, não existia esse nosso modelo de pastoreio naquela época, né? Uhum, Para falar bem a verdade, esse termo pastor tem a ver muito mais com líder político. Era costume entre os judeus, mas era costume entre os assírios, entre os babilônicos, entre os egípcios chamar o governante de pastor, do uhum. líder, porque a lógica é, todo líder a função é direcionar e cuidar. Essa é a lógica, né? Aquele que foi investido de poder, ele tem que cuidar e ele tem que direcionar. Então o Senhor traz uma pesada repreensão àquele, porque lembra, né? O rei, ele era escolhido de Deus, ele era ungido do Senhor. Então nesse caso aqui, Deus traz uma pesada exortação a ele. Então fazendo uma aplicação ao nosso tempo, Uhum. fazendo uma aplicação à nossa geração, né? Fazendo uma aplicação alegórica ao nosso tempo, você pode comparar esse pastor de Israel, esse líder aqui, que naquele caso era o rei, a qualquer líder hoje, inclusive aos líderes eclesiásticos. Não só ao pastor titular, mas a qualquer líder da igreja. A função do líder da igreja é cuidar, é direcionar, é mostrar o caminho. E todas as vezes que ele não faz isso, ele está descumprindo o chamado de Deus. Todas as vezes que o líder não assume o seu papel, lembra, Deus investe o líder de poder. Então ele tem uma responsabilidade, ele vai Sim. prestar contas disso. Então todas as vezes que ele não cumpre esse papel de maneira correta, todas as vezes que de alguma maneira ele usurpa do poder, ele vai prestar contas a Deus. E te falo, não existe nada pior do que alguém ter que prestar contas a Deus, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou resolver com Deus, é melhor resolver com os homens. Do É que melhor. É acontecer. porque você fala assim, ah, mas Deus é misericordioso, sim. Mas Deus, ele cuida das suas ovelhas, né? As ovelhas não são dos pastores, a gente não tem ovelha. As ovelhas são de Deus. Então a gente tem que cuidar com zelo, com respeito, com dignidade e cuidar como o texto fala, né? Como alguém que vai prestar contas. Então a gente vai prestar conta. Então, Ao dono delas, né? ao dono do rebanho, que é o Senhor. A gente vai Sim. prestar contas. Então o texto é muito claro em relação a isso. E o texto também, no final, ele vai falar lá das ovelhas também, né? Porque o Vai. texto vai falar das Vai ovelhas. também. Ele trata dos pastores, mas ele trata também das ovelhas. Porque quando a gente vai falar de autoridade e tudo, lembre, né? Você tem um grupo que lidera, Sim. mas você tem um grande grupo que é liderado. Liderado. Você tem as ovelhas. E- E nesse processo também, as ovelhas, elas são parte desse processo em todos os níveis. Sim. São porque as ovelhas escolhem os pastores que vão dar ouvido e seguir. As ovelhas Uhum. escolhem, né? Hoje tem muita gente que ele é pastoreado por diversos pastores. Porque ele vai no culto num domingo, ele vai em outra igreja na terça, ele vai em outra igreja na quinta, ele assiste um tanto de coisa na internet durante a semana, ele ouve várias vozes, ele escolhe várias vozes para ouvir. E muitas vezes ele não sabe quem está seguindo, porque cada dia da semana ele segue um. Sim. Por escolha. Por Verdade. escolha. Porque a gente tem que ser bem honesto, né? Uhum. As pessoas, elas têm a capacidade de tomar as decisões, né? Eu, como bom arminiano, eu creio no livre-arbítrio, então as pessoas têm o direito de tomar suas decisões. E Sim. muitas vezes a pessoa sofre por escolher o líder errado. Ela sofre por escolher errado quem ela quer seguir, a quem ela quer dar ouvidos, a quem ela quer compartilhar a vida. Ela escolhe. Aí vai sofrer. Uhum. Vai Muitas das sofrer. vezes a pessoa se coloca debaixo daquele jugo, daquele Isso. abuso. Ela sente o abuso, mas permanece, vamos dizer assim. A escolha, igual o senhor tá falando, né? Ela, por exemplo, ela tá vendo um ambiente complexo, um ambiente que não lhe cabe. Ela tá vendo um ambiente, muitas vezes, opressor. E a gente vê isso todo dia na televisão, quando fala, por exemplo, de relacionamento matrimonial. Sim. A pessoa, ela tá sofrendo uma série de questões e ela se coloca ali. E permanece. Posso contar uma história pessoal do Ministério Pastoral. Uhum. Eu fui atender uma moça uma vez, ela tinha passado por um processo de violência doméstica
com o marido, me procurou. A primeira pergunta que eu fiz a ela foi: por que você não denunciou? Por que você não foi à polícia? Por que você não denunciou seu marido? Ele quase te matou, não sei o que. Ela falou: não, quem vai pagar meu cartão de crédito? Quem vai pagar as minhas contas? Então, assim, o que que ela disse? Eu aceito o abuso porque eu tenho em troca os boletos pagos. Então, ela conscientemente disse que o problema não era o abuso. Ela até aceitava. Então, ela, de maneira consciente, Sim. que se a pessoa fala, não posso fazer isso porque eu tenho que pagar minhas contas no fim do mês. Então, ela diz, eu aceito me colocar nessa situação abusiva, conscientemente. É claro que esse é um caso extremo, Uhum. mas tem pessoas que aceitam vários relacionamentos abusivos por dependência emocional. E muitas vezes a pessoa aceita essa dependência. Então, entenda isso aqui de maneira muito clara. Muito do que acontece em vários ambientes, inclusive a igreja, as pessoas elas aceitam caladas determinadas questões. E aqui eu não estou falando aqui para você brigar, para rebelar, não é nada disso. É para ter consciência das escolhas que se fazem, né? Existe tanto ambiente bom, tanto ambiente Sim. sadio, tanta igreja que faz trabalho excepcional, Belo Horizonte, região metropolitana, lá em Betim, fazendo propaganda minha lá não, mas tem igreja sadia. Mas as pessoas veem determinados ambientes que não tem nada a ver com o evangelho, veem distorções da palavra de Deus e conscientemente aceitam ficar ali. É claro que isso vai ter consequência. Sim. E eu ia até fazer essa pergunta no final, mas já que você estava falou Aham. das ovelhas também, eu chegar na parte das ovelhas, até que ponto, pastor, é, quando igual nessa questão, né? Se a pessoa sentir que o ambiente ali não lhe cabe, né? ou- Ela pode sim procurar outro ambiente, né, que condiz com aquilo que ela acredita. Uhum. Então, até que ponto a pessoa ter uma opinião contrária àquele sistema é uma rebelião? Vamos lá. Quando a gente está falando de sistema, a gente precisa entender que todo grupo humano ele tem uma cultura. Sim. Ele tem o que a gente chamou aqui de sistema, um mínimo de regras, de normas que estabelece que aquele grupo ande junto. Uhum. Toda família tem um sistema, toda empresa tem um sistema. Às vezes, se todo mundo anda no mesmo ônibus todo dia de manhã cedo para ir trabalhar, aquilo acaba tendo um sistema. Né? Tem um modelo, alguma coisa, algumas regras mínimas, mesmo que são inconscientes, que fazem com que aquelas pessoas andem juntos. Igreja também tem. Você tem a nossa regra geral, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas existem regras, existem algumas coisas que são condicionadas dentro daquele grupo. Então, para fazer parte daquilo, você não precisa de assinar lá, igual você assina lá num clube, né, que tem as Uhum. regras. Mas a partir do momento que você decide fazer parte daquele grupo, intencionalmente, ou mesmo que inconscientemente, você está dizendo que você quer aceitar aquelas regras. Então, é muito simples. Se você não concorda, se você vê que você não se adapta, não tem problema nenhum de você chegar e falar assim, eu vou para outro lugar. Porque existe uma verdade. Lutar contra sistemas só gera sofrimento. Em geral, a gente não consegue mudar sistemas. A gente não consegue. Vamos pensar em casa. Uhum. Quantos adolescentes se rebelam contra o sistema da família e quer mudar tudo, e o que faz é brigar com pai e mãe, é arrumar inimizade e gerar tristeza. Por quê? Porque ele muitas vezes ele quer mudar um sistema estabelecido, porque ele acha que tem que ser diferente. Muitas vezes não tem vivência nenhuma, não tem experiência nenhuma, mas agora vai mudar tudo. Não muda nada e gera sofrimento para todo mundo. Sistemas, a gente não muda. Uhum. Para falar bem a verdade, o sistema, você mata ele. O sistema ele só muda quando ele morre, quando ele acaba. Então, assim, muitas vezes para o sistema acabar, tem gente que vai morrer junto. É assim, né? Uhum. Então, se você for pensar na história humana, todos os grandes sistemas mundiais, sistemas econômicos, sistemas políticos, eles mudaram. Mudaram como? Quando eles morreram. E normalmente eles morrem com guerra, com destruição, com muita gente morrendo e sofrendo. E tem gente que está tentando, dentro de determinados ambientes, ele acha que tem que mudar tudo, ele está matando e morrendo e não vai mudar nada. Tem gente que está gerando sofrimento porque ele quer mudar um sistema. Então, se está difícil, você não está concordando com a comunidade que você está, não tem problema nenhum, procure outra. É mais sadio para todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes você se levanta contra algo que está estabelecido há tempos e que todo mundo aceita. E tá todo mundo vivendo bem. E tem gente que muitas vezes é abençoada. Tem gente que Deus tem trabalhado na vida por aquele sistema. Lembra? Igreja é feita de pessoas. Pessoas são falhas. Sim. Não tem igreja perfeita. Uhum. Até porque se a igreja for perfeita, nenhum de nós pode estar lá, né? A gente é imperfeito. Todo sistema, por melhor que seja, ele tem falha, ele tem problema. Às vezes o que a gente faz é ficar reparando nos defeitos e não enxergar as qualidades. Porque todo sistema também tem qualidades. Uhum. Todo grupo de irmãos tem qualidades, tem coisa boa. Agora, se está te fazendo mal, se não está bem, troca. Sim. Muda, porque quando você
concorda estar num ambiente, concorda com aquelas regras, daqui a pouco você começa a se levantar e questionar tudo, de uma maneira intencional ou não, você acaba gerando um processo de rebeldia, por quê? Porque você começa a colocar no coração de outras pessoas que estão satisfeitas, A sua insatisfação. insatisfação. Porque assim, o que acontece, o que eu já vi muito, daqui a pouco eu conto um caso aqui que eu experimentei de perto, já vi muito. As pessoas, elas estão insatisfeitas, Uhum. elas começam a plantar insatisfação no coração das outras, e no final elas vão acabar saindo. Quando elas saem, elas acabam fazendo com que outras pessoas saiam. Mas quem plantou insatisfação não tem responsabilidade com as outras. Outras pessoas estavam sendo cuidadas, que estavam sendo direcionadas ali. Muitas vezes ela tira essa pessoa desse lugar e leva para onde? Não leva para lugar nenhum. Por quê? Dispersa, né? Porque não é pastor. Uhum. Não tem responsabilidade com o cuidado, ela tem responsabilidade com a vida dela. Aí acaba dispersando gente. Acaba tirando gente que estava bem em determinado lugar e levando para onde? Para lugar nenhum. Muitas vezes fazendo com que pessoas que estavam bem caminhando com Cristo se percam na jornada, por quê? Por causa da insatisfação dela. Se está insatisfeito, vai para outro lugar, vai tocar a vida, compartilha a sua insatisfação. Se é algo que não tem como ser mudado, não tem problema nenhum, procura outro lugar para ser feliz. O que acontece é que muitas vezes planta insatisfação, aí isso é rebelião. Uhum. É você plantar insatisfação no coração de outras pessoas e fazer com que essas pessoas te sigam para onde? Para lugar nenhum. Lugar nenhum. Muitas vezes o que acontece é se perder. É claro isso na Bíblia. Você tem um exemplo no Antigo Testamento lá, quando há rebelião no arraial de Israel com Moisés. Sim. Há um grupo lá, 3 estavam insatisfeitos, plantaram a insatisfação no coração de um tanto de gente, acabaram que morreram, o povo ainda ficou insatisfeito e no final todo mundo pereceu no deserto. Todo mundo ficou pelo caminho. Né? Tirando Josué e Caleb, todos ficaram. Por quê? Gente que estava insatisfeito, não é porque a insatisfação era pessoal, é porque comprou a briga do outro. Uhum. Então a gente precisa de entender isso, porque no reino de Deus a responsabilidade, as ovelhas são do Senhor. Então, até na nossa insatisfação, a gente precisa ter cuidado. Uhum. Eu falei sobre isso aqui, que eu passei por uma experiência assim parecida. Eu passei por uma experiência de uma igreja que passou por uma cisão tão séria que houve uma intervenção judicial nela. Nossa. Uma série de conflitos, e o conflito na liderança entre a presidência e a vice-presidência da igreja foi para a justiça. E houve uma intervenção judicial e gerou uma cisão terrível na igreja, onde foi gente para um lado, gente uma confusão. E o que a gente mais viu foram ovelhas sofrendo. Por causa de quê? Uma série de questões administrativas que geraram insatisfação, que gerou uma confusão. E o que a gente vê? Ninguém saiu bem nessa história. Todo mundo sofre. As ovelhas sofrem, os pastores sofrem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Quando é insatisfação, a gente tem que entender de onde ela vem. E se a gente vê que naquele ambiente não nos cabe mais, a melhor coisa que a gente tem que fazer é sair em paz. A gente precisa aprender a abrir as portas na vida, mas aprender a fechá-las também. Aprender a fechar os caminhos que a gente tem e tomar novos rumos. E lembre-se, a gente ficou insatisfeito? Sai, toma um outro caminho. O que a gente não pode fazer é ficar plantando insatisfação no coração de pessoa que está bem. Sim. Porque muitas ovelhas não têm responsabilidade pelas outras. Uhum. E acaba a gente ficando pelo caminho à toa ou pela insatisfação alheia. Dentro do texto, pastor, o que seria a questão de tosquiar, por exemplo, a lã das ovelhas e comer a gordura delas, né? Porque uma das partes da profecia diz que isso será cobrado, né? Então, trazendo para os dias atuais, como seria, vamos dizer assim, uma tradução para o português? Vamos fazer a aplicação do texto. Aplicação. No caso lá, né, no contexto do texto, Uhum. aqui eram os líderes, eram os reis que usufruíam de maneira exagerada daquilo que tiravam do povo. Que todo governo, né, o Uhum. governo público, ele se sustenta pelos impostos. Então, naquele caso, eram os reis que cobravam altos impostos do povo, quer dizer, tiravam do povo além daquilo que era necessário, além daquilo que era devido, usufruía daquilo e gerava pobreza para o povo. A ideia era, os líderes iam lá, pegavam além daquilo que precisava para manter o Estado de Israel e faziam o povo sofrer. Então vamos pensar hoje, né, numa gestão eclesiástica eficaz. Sim. É algo óbvio, natural. Uma das coisas que uma igreja precisa para sobreviver é do financeiro, né? É óbvio, é natural, é nítido. E todo pastor bem formado, bem preparado, toda liderança eclesiástica, uma das coisas que ela mais faz com zelo e respeito é lidar com o dinheiro de Deus e do povo. Porque pensa, né? O dinheiro que entra na igreja é o dinheiro do órfão, é o dinheiro da viúva,
é o dinheiro do aposentado, é o dinheiro do pensionista, é o dinheiro do empresário, do empreendedor, é assim, mas tem muita gente que é o pouco que ele tem, ele ainda contribui. Então, todo pastor que passa pelo mínimo de formação, Uhum. que tem autoridade para exercer o poder, ele vai lidar com zelo com aquilo. Só que muitas vezes as pessoas, não, como não têm a formação, não têm o preparo, não têm a autoridade e são investidas de poder, muitas vezes faz um lidar equivocado. Vamos lembrar, né? Nós somos um país que as pessoas não aprendem sobre educação financeira. Não Sim. aprendem, né? O brasileiro, em geral, ele gasta mais do que ganha. Uhum. E assim, isso acontece na gestão financeira da igreja também. Muitas vezes, em alguns ambientes, não é porque o líder ele é um gastador, é porque ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe tratar com dinheiro. Não Gente, sabe lidar com os recursos, brasileiro né? não sabe, brasileiro não sabe. Brasileiro não, ele, por exemplo, vai construir a casa, ele vai fazendo os puxadinhos. Uhum. Ele não faz um projeto. E até que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina, você vai fazer alguma coisa, senta e projeta, para ver se vai ter condição. O brasileiro não sabe projetar, o brasileiro tem dificuldade com lidar com a questão financeira e vai refletir em todos os livros, inclusive na igreja. E olha que, em geral, a igreja, como tem todo tipo de gente, a igreja tem gente boa para lidar com essa área também. Sim. Tem gente boa que pode consultar, que pode ajudar, que pode direcionar. Mas muitas vezes, como a liderança é uma liderança feita de maneira muito solitária, porque o líder, ele investir de poder, muitas vezes ele não tem autoridade para exercer aquilo, ele acaba tomando as decisões sozinho. Eu falo, não é por maldade, não. Porque é óbvio, em todos os ambientes tem os bons e os maus. Sim. Existem líderes maus, mas é verdade. Mas em geral o que a gente vê é líderes que têm boa vontade, mas que não têm a capacidade para lidar para aquilo. Ele Uhum. lida de maneira equivocada. Aí acaba, muitas vezes, fazendo que a igreja, ao invés de desenvolver com aquilo que tem, ela regrida, sofra. Aí todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, nesse texto, se eu vou aplicar o que é tirar a lã, é você lidar mal com os recursos que Deus deu para aquela comunidade. Seja uma má gestão financeira, ou seja uma gestão que muitas vezes ela tem outros objetivos. Porque cá para nós existe, infelizmente, existe mesmo líderes, pessoas que são investidas de poder sem a capacidade para aquilo e acabam lidando errado com pro bel prazer com o dinheiro. Agora saiba, eu não conheço um pastor que usou o dinheiro de Deus para si mesmo que se teve bem na vida. Não tem. Não tem. Porque lembre, é de Deus, a pessoa devolve ao Senhor. É com muita reverência que tem que ser lidado com isso. Então, por isso que o texto é muito claro em dizer que Sim. aquele que lida de maneira fraudulenta com isso, ele responde ao próprio Deus. Isso é muito sério. A gente que é pastor, a gente tem que ter muita reverência e respeito com isso, porque é sério. Agora, Sim. como eu disse que tem muita gente que lida de maneira ineficaz porque não sabe. Ele não sabe lidar nem com o dele. Uhum. E aí acaba tendo dificuldade de lidar com o da casa de Deus. Eu falo, por exemplo, da nossa comunidade local. Uhum. A nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que está em franco crescimento, desenvolvimento, e a gente vê a gestão da igreja feita de maneira muito transparente e eficaz. Por quê? Porque você tem lá um grupo de pessoas que trabalham e é capacitado para aquilo. Sim. Eu falei que a autoridade tem a ver com a capacidade, Uhum. tem a ver com a questão da influência atrelada à capacidade. Então, os líderes, eles têm que ser capacitados e têm que se capacitar constantemente, né? Porque pensa, né? Nós recebemos de Deus a oportunidade de conduzir pessoas. Então, a gente não pode ficar acomodado. A gente tem que estar sempre preparado e se preparando para essa oportunidade, mas também para essa grande responsabilidade, né? Tem muito líder bom, mas que fica para trás, por quê? Porque ele não continua se preparando, não continua se capacitando para essa responsabilidade que Deus lhe concedeu. Tudo que acontece dentro, vamos dizer assim, do rebanho, vamos dizer assim, que até uma agulha ali prestará contas, né, a Deus, porque é um lugar de domínio excelente de Deus, né? Assim, igual o senhor é pastor. Vamos dizer assim que o senhor recebeu uma responsabilidade de cuidar, mas o senhor sabe que chegará o dia que você vai prestar conta de tudo aquilo Sim, que foi sim. feito. Eu acho que uma das questões que mais afeta a igreja atualmente é a questão financeira. Até que ponto essa preocupação financeira ela é saudável? Eu entendo assim que se torna saudável, igual o senhor falou, para se manter é necessário. Né, a questão assim, os custos necessários e tudo, aí existe essa preocupação para manter. Aí até esse ponto é saudável. Na visão do senhor, até que ponto, então, seria saudável a preocupação, vamos dizer assim, com a lã, com a gordura das ovelhas? O que acontece? Acho que a igreja ela é um espaço de ensino de várias áreas. Uhum, Inclusive, ensino o trato financeiro. uhum, A igreja ela tem uma excelente oportunidade de ajudar os nossos irmãos e irmãs a lidarem melhor com a questão financeira. sim. Educação financeira é uma das coisas que a igreja pode e deve ajudar na sociedade brasileira. Por exemplo,
Na nossa igreja, a gente tem uma série de cursos, não só esses que eu falei, né, que eu ministro lá na igreja, mas a gente tem, por exemplo, o Ministério de Famílias. Nós temos 12 cursos lá na igreja. Uhum. E um deles é sobre educação financeira. Pra falar a verdade, nós temos 2 cursos na igreja sobre educação financeira. Para ensinar as pessoas a lidarem bem com algo que é fundamental da vida. As finanças são questões fundamentais da vida, né? A gente não vive sem dinheiro. Sim. Para falar bem, por exemplo, quando a gente trata de casamento, 1/3 dos casamentos acabam por crise financeira. Uhum. Né? Cada 10 divórcios, 3 são por causa de problema financeiro. Então isso é algo grave, é algo sério. E é algo identificado na sociedade brasileira. Então a igreja ela precisa de ser esse espaço para ensinar. E a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina como é que a gente lida com o dinheiro. A Bíblia ensina, por exemplo, que a gente lida o dinheiro com generosidade. O dinheiro é algo tão sério que Jesus compara ele a uma divindade, né? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso é Sim. seríssimo, né? Poucas vezes Jesus atribui a algo um valor tão grande igual ele atribui o dinheiro. Ele fala assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, Jesus compara o dinheiro no coração humano a algo que tem o potencial de tomar o lugar de Deus, a um ídolo. Então isso é algo muito sério. Ele tem o poder de, infelizmente, assumir o lugar de Deus no coração das pessoas. Então a igreja precisa de ensinar, a igreja precisa de doutrinar, a ensinar a pessoa a lidar com o dinheiro, que o dinheiro ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Ele é um bom servo, é um péssimo senhor. Então a gente precisa de ensinar as pessoas. E uma das formas que a gente ensina é ensinar as pessoas a serem pessoas generosas, pessoas não apegadas ao dinheiro, pessoas que sabem lidar bem com o dinheiro e pessoas que são generosas, entre outras coisas, a entender que parte do seu dinheiro, conforme a Escritura fala, deve servir para o reino. Parte do seu dinheiro deve servir ao reino. Então a gente ensina, a gente doutrina, a gente discipula. Num ambiente sadio, isso é bem feito. Sim. Agora, quando o ambiente não é sadio, tudo pode acontecer. Quando o ambiente não é doutrinado na palavra de Deus, todos os desvios são possíveis. E, infelizmente, até nessa área financeira também. Até porque uma das coisas que mais pegam o coração das pessoas é a ganância. Então, você pega, por exemplo, na internet, né? Quantas vezes você vê aí lives, vídeos, os tal dos profetas do Pix, que o cara chega lá, fica vendendo profecia por Pix. E por que pega a gente? Por que pega a gente? Porque a pessoa, ela é atentada naquilo que mais toca o coração humano, é a ganância. Ela acha que uma troca simples vai resolver os seus problemas. Então tem muito espertalhão no meio da igreja que utiliza o coração ganancioso das pessoas para tomar algo. Agora, se uma pessoa é centrada na palavra de Deus, se ela é doutrinada com a verdade, ela não é pega nisso. Sim. Ela sabe lidar bem com tudo, inclusive com as finanças. Então, um conselho básico para isso é o ensino claro na palavra de Deus ajuda a lidar com muita coisa, inclusive com as questões financeiras. Também, igual nós estávamos falando sobre a questão de se o ambiente não te cabe, né? Você deve procurar um sistema onde você se encontra, né? Onde você sente que ali você vai corresponder às regras. Tem valores parecidos com o seu. Isso. E em Ezequiel 34 vai falar sobre as ovelhas que se perderam e elas não foram buscadas, né? Porque é muito mais fácil, vamos dizer assim, no ambiente você lidar com as saudáveis do que com as doentes, Sim. né? O que seria essas ovelhas que se perderam e que não foram buscadas? A gente precisa de entender, foi bom você pontuar essa questão das ovelhas saudáveis e as doentes. A igreja, ela se parece muito mais com um hospital do que qualquer outra coisa. Uhum. A igreja é o lugar onde os doentes vêm para serem curados em todos os níveis. Uhum. Então, a igreja, ela lida com problemas. Sim. Porque também existe uma mística, uma falsa mística da ideia de certa perfeição na igreja, né? As pessoas se escandalizam com problemas, com dificuldades. Gente, a igreja é feita de pessoas problemáticas, de pessoas que estão sendo tratadas, que estão sendo moldadas, que estão sendo cada dia mais parecidas com Cristo, mas com problemas, com dificuldades. E tem muita gente que se perde em imensas dificuldades, né? A pessoa não consegue entender que na igreja tem problema, que na igreja tem gente problemática, que na igreja tem gente difícil. É verdade, é verdade. Agora, tem gente que para tentar resolver esse problema, quer tirar as problemáticas. Vai ficar ninguém. Porque não tem ninguém 100% saudável. Uhum. Não tem. Todos nós temos as nossas dificuldades. Os pastores também têm suas dificuldades. E há, infelizmente, a idealização do pastor perfeito. O pastor não tem problema, o pastor não tem luta, o pastor não tem dificuldade. Há essa idealização. Posso falar, por exemplo, de minha experiência pessoal. Eu tive, durante uma parte do meu ministério, uma dificuldade muito grande. E quando eu falo dificuldade, eu passei por um processo depressivo forte. Em 2017, 2018. Forte. Pesado. E assim, a tal ponto de
psicólogo diagnosticar que eu tinha que abandonar tudo que eu fazia durante um ano para mim poder me curar. Forte. Na época você era Pastor, pastor. pastoreava a igreja, titular da igreja. E assim, eu não encontrei respaldo na igreja local. Não encontrei respaldo na igreja local. Mesmo pedindo ajuda. O respaldo era, ou eu continuar trabalhando, eu me afastava e colocava outro no meu lugar e tinha a vida que segue. Porque, vamos dizer assim, você valia o que você estava fazendo naquele Isso. momento. Se você não pudesse exercer... E como eu caminhava sozinho na época, eu não tinha quem me reportar, então o que eu tive que fazer? Engole o choro, toca o barco, mas a oração foi que Deus trabalhasse nesse processo. Até que Deus trabalhou Sim. e chegou o tempo que nós falamos assim, é a hora de tomar um outro rumo. Nós entregamos a igreja e fomos para outro lugar. Porque foi um processo extremamente desgastante. Porque uma coisa que é realidade, existem muitas ovelhas perdidas, é verdade. Mas existem muitos pastores no altar também que estão sofrendo porque a igreja não cuida dos seus pastores. As ovelhas não cuidam. As ovelhas têm que ser cuidadas, é verdade. Mas as ovelhas recebem de Deus seus pastores. E a Bíblia fala de cuidar dos pastores, que são dignos de dupla honra, né? Uhum. Então, existe uma realidade. Quem está ferido, a tendência dele é ferir. Então, ovelhas feridas ferem pastores. Pastores feridos ferem ovelhas. Ferem ovelhas. Então, o que acontece é que tem muita gente ferida num ambiente e as feridas vêm de ambientes tóxicos. Agora, quando o ambiente é um ambiente de cura, a gente consegue resolver problemas. A liberdade para conversar, para confessar os pecados, para tratar as lutas, para tratar as dificuldades, num ambiente sadio. E um ambiente sadio não é um ambiente perfeito. Sim. Isso aqui, se você ficar no coração de quem está assistindo a gente, tá bom demais. Ambiente sadio não é ambiente perfeito. Ambiente sadio é um ambiente onde o problema pode ser apresentado e tratado. Onde é possível ter cura. Onde é possível ter restauração. Onde é possível as pessoas apresentarem as suas causas e serem tratadas. Isso é um ambiente sadio. Agora, tem muita gente que se perde nesse caminho, é verdade. Nós, como pastores, a nossa obrigação diante de Deus é buscar as ovelhas do rebanho do Senhor. É buscar e cuidar dessas pessoas. Agora, hoje existe um movimento na igreja brasileira de pessoas que não querem ser cuidadas por ninguém. De pessoas que querem andar sozinhas, né? Uhum. Deram até um nome para esse movimento, né? Os desigrejados. Sim. Os desigrejados, né? Assim, rotular é terrível. Rotular é limitar, né? Mas é um grupo de pessoas que elas encontram, identificam, e podem ser até vários alguns problemas que elas veem em algumas instituições, mas todas têm. E a partir daí elas decidem que não querem andar mais com ninguém, querem andar sozinhas, isoladas. Nós falamos no início que a pior coisa que alguém pode fazer é andar sozinho. Verdade. É andar sozinho. Então, sempre há um grupo. E a Bíblia deixa muito claro que é importante que a gente caminhe com pessoas. A Bíblia exorta, por exemplo, aos hebreus, os irmãos que decidiram abandonar o rebanho de Deus. Está lá em Hebreus uma exortação clara. É possível. Agora, encontre alguém que tenha os seus valores, os valores cristãos. Não anda sozinho. Agora, se a gente, por nosso erro, a gente, quando eu falo assim, me coloco, nós pastores, se por nosso erro e falha as pessoas se perdem, é óbvio que uma hora ou outra nós prestaremos contas a Deus, porque o rebanho do Senhor não é nosso. O rebanho do Senhor não é nosso. Agora, nem todo pastor, por não ter autoridade, compreende isso. É investir de poder, mas muitas vezes não tem um preparo devido para isso, não tem autoridade para isso. No finalzinho, no versículo, eu não me lembro se é 10, mas a profecia diz que ele voltará para cuidar das fracas, das ovelhas fracas, mas que ele iria se acertar também com as ovelhas gordas. Essa parte me pegou, né? Porque igual você falou que no final também fala das ovelhas, sim. né? Vamos dizer assim, que também haveria juízo sobre as ovelhas gordas, as que estavam fortes. Sim. E eu queria que o senhor me esclarecesse esse ponto. Porque assim, o ministério da igreja ele não é feito só de pastores. O ministério da igreja ele é conduzido por pastores porque assim Deus quis, mas o rebanho é parte do processo, é parte fundamental do processo em todos os níveis. E o que acontece é que muito do ministério pastoral ele se torna mais difícil porque existem ovelhas que podem ajudar no processo e não fazem. Existem ovelhas que têm toda a capacidade dada por Deus para servir e não servem. Existem ovelhas que têm o potencial de facilitar o serviço da igreja e não fazem. E o texto fala, o Senhor vai julgar essa turma. Essa turma que recebeu muito de Deus, muito talento, muita capacidade. E estava no mesmo ambiente daquelas que estão fracas. Estava no mesmo ambiente e não estava fazendo nada. Estava no mesmo ambiente e não estava fazendo nada. E quando ela não faz nada, a ovelha frágil sofre, mas o pastor também sofre. Porque aí o trabalho dele fica dobrado.
Uhum. O trabalho dele fica dobrado. Porque o ministério pastoral é um ministério de trabalho, é um ministério de exercício, é um ministério de ensino, é um ministério de direcionamento, mas ele é feito a várias mãos, ele não é feito sozinho, né? O líder espiritual, ele guia junto. É junto, tem que ter gente junto, não é sozinho. E tem muita comunidade que acha que o pastor faz tudo, né? Tem muita comunidade que é o pastor que chega, ele abre a igreja, ele liga o ventilador, ele liga o ar-condicionado, ele acende a luz, ele liga o som, ele toca, ele canta, ele prega, ele faz o apelo, terminou o culto, ele despede todo mundo, ele fecha a igreja e no outro dia ele vai lá. Tem muita igreja assim, para falar bem a verdade. Boa parte das igrejas no Brasil são assim. A gente tem uma falsa impressão que o Brasil é feito de igrejas ricas, poderosas, enormes. Essa não é a realidade. Não é a nossa realidade. Não é a realidade, não é só do Brasil, do mundo, né? Uhum. Essa semana mesmo eu estava conversando com o nosso pastor, a gente foi fazer uma visita, e a gente estava conversando sobre isso, né? As pesquisas falam que 90% das igrejas mundiais são igrejas de 100 pessoas ou menos. Cada 10 igrejas no mundo, 9 são igrejas de 100 pessoas ou menos. São pequenas igrejas. São comunidades pequenas. E esse universo é uma igreja que tem um pastor, que normalmente é um pastor bivocacionado, é uma pessoa que trabalha, às vezes trabalha em mais de um emprego, e que está ali exercendo o ministério, e essa pessoa precisava demais da ajuda dessa ovelha gorda. Essa ovelha que está lá preparada, dessa ovelha, e muitas vezes essa ovelha não contribui. E o texto fala, o Senhor vai pedir conta dela também. Dessa pessoa que poderia fazer Não faz. e não faz. E é simples, né? O escritor bíblico, no Novo Testamento, ele fala assim, aquele que sabe o bem que precisa fazer e não faz, ele comete pecado. E isso é em todos os níveis, inclusive na igreja. Às vezes, você tem lá o vizinho, né, que está um pouquinho afastado, custa nada, sei lá, bater na porta, mandar um zap, ligar, não, é o pastor que tem que fazer, é não sei o que. Existe essa cobrança realmente muito pesada em cima de tudo que o pastor pode fazer. Por Sim. exemplo, se a ovelha tá ali, ela nota que existe um ambiente, algo que ela pode suprir, e que seria dentro da ordem eclesiástica comum ela fazer, mas ela fala assim, não, mas eu vou esperar do pastor, né? Ela fala assim, a igreja sou eu, mas quando ela tem que exercer o trabalho da igreja, ela é o pastor. É, a igreja, porque em primeiro lugar a igreja não é eu, né? A igreja somos nós. Sim. Né? A igreja somos nós. Igreja é comunidade, né? A igreja não é indivíduo, né? Indivíduo é membro. É assim que Paulo Sim. fala, nós somos membros de um mesmo corpo. E Paulo deixa muito claro, isso até a biologia mostra, né? Um membro de um corpo sozinho, ele morre, ele apodrece. Ele só é útil se estiver ligado ao corpo. Igreja é gente junta. Igreja é sempre nós, nunca é eu. Então, se é nós, a comunidade é responsabilidade nossa, em todos os níveis, né? Ela é responsabilidade nossa em todos os níveis. É responsabilidade no cuidado, é responsabilidade na gestão, é nossa responsabilidade. A gente contribui com a nossa parte, com aquilo que pode, né? Quem dera, assim, cada grupo, como se fosse uma família também, né? Cada um assumisse a sua parte da responsabilidade. E o texto deixa muito claro, afirmando que desses que Deus deu responsabilidade no rebanho e não cumprir a parte, Deus vai pedir conta também. Sim. Que muitas vezes põe na conta só do pastor, o pastor tem que saber disso. Mas a ovelha que recebe de Deus e não faz também vai ter que prestar conta. E agora eu peguei aqui, no 34:10, diz assim, o Senhor fala, mas eu vou vir e eu vou cuidar do meu rebanho, vou cuidar da ferida, vou levar para os melhores pastos. A gente tem esse alívio, né, de saber que ainda que no momento não está tudo perfeito, chegará a hora que ele fará, né, o melhor cuidado. Sim. É daquele que é o nosso dono, Sim. né? Aquele que pagou o preço, aquele que sabe o quanto que a gente vale. Porque, às vezes, também nós esperamos o valor diante dos olhos das pessoas, mas esse valor vai vir literalmente diante dos olhos e do cuidado de Deus. E assim, vamos pensar, né? Deus vai vir e vai cuidar. Uhum. Muitas vezes Deus está cuidando de você, te tirando de uma comunidade que não te faz bem, te levando para outra, onde você vai ser cuidado. Sim. Isso é um agir de Deus, porque a gente pensa assim, Deus vai vir gente, só no último dia. Uhum. Deus vem de várias formas. Deus vem muitas vezes pegando lá o seu colega de trabalho, te convidando aí para um ambiente sadio, te levando a um espaço onde você vai ser cuidado, direcionado, onde você vai exercer os seus dons. Isso é cuidar de Deus. Nós temos uma expectativa, claro, no último dia ele virá. Sim. E aí acabou, não tem choro, não tem dor, não tem lágrima. Amém. Isso é uma promessa clara, né? Alívio. E assim, essa é uma promessa que ela se cumpre todo dia, porque Jesus um dia voltará, verdade. Mas enquanto ele não volta para todos, ele está voltando para um tanto de gente todo dia. Tem muita gente fechando o olho nessa terra no dia de hoje e Jesus está voltando para ele.
Verdade. E a gente não sabe o nosso tempo, né? Nenhum de nós sabe quando o nosso relógio vai ser chamado nos céus e nós vamos prestar conta. Então a gente tem que ter essa expectativa. O Senhor vai cuidar da gente, Ele cuida de nós. Ele direciona a nossa vida. E como eu disse, muitas vezes Ele te direciona como? Te tirando um ambiente que não está te fazendo bem e te conduzindo a um outro ambiente. Te tirando um ambiente que muitas vezes não tem os valores que você tem, não tem aquilo que você acredita e te levando. Então a gente tem que entender, ter o discernimento para ouvir a voz do Espírito, né? Aquilo que Deus está te direcionando. Então às vezes Deus te direciona, te tirando de um lugar que você está muito atarefado, mas te leva para outro lugar. Você vai até servir, mas vai servir num ritmo mais lento para você ter Alivia paz, o seu aliviar o seu fardo. fardo. Porque nessa vida a gente muitas vezes fica pegando fardo que não é nosso, né? Nesse afã de tentar ajudar, a gente acaba pegando o fardo da gente e daquela ovelha gorda que não quer trabalhar, né? Daquela que a gente leu no texto aí da ovelha que recebe muito de Deus, mas que não quer produzir, né? Porque isso é claro, se alguém não faz, outro vai fazer por ele e ele vai ficar sobrecarregado. Verdade. Aí o que Deus faz? Deus muitas vezes nos tira de determinado ambiente e nos leva para outro, onde a gente vai ser útil, onde a gente vai exercer os talentos, mas mais leve, mais tranquilo, fazendo ali o de melhor que a gente pode e vendo o cuidado de Deus. Por exemplo, é a experiência que eu e minha família têm vivido, né? Uhum. Como eu disse, eu pastoreei quase 14 anos numa igreja. Foi um trabalho lindo, mas muito desgastante. Falei, gerou uma depressão. Né? Foi muito desgastante. O que Deus faz? Deus tira a gente, faz um movimento todo, faz a gente voltar para Betim e para servir lá na Igreja Batista de Getsemane, que nós estamos lá com os nossos pastores, num outro ambiente. Já não mais como pastor titular, mas como pastor auxiliar. Se me perguntar, mas ser pastor auxiliar foi glória a Deus. Glória a Deus que Deus me deu essa graça de passar por várias experiências na vida e hoje poder exercer um ministério com muito trabalho. A gente trabalha muito, mas mais leve, compartilhando, não sozinho. Então a gente precisa de entender que às vezes Deus está cuidando como? Nos tirando de lugares, mas levando para outros lugares, né? Sim. Os pastor fala que os ambientes têm o poder de mudar os nossos destinos, né? Ambientes sadios mudam destinos. Verdade. Né? Ambientes tóxicos destroem destinos. Mas um ambiente sadio ele tem o poder de mudar o destino das pessoas. E uma igreja sadia ela tem o poder de mudar a vida de muita gente. Tem o poder de mudar famílias. Tem o poder de direcionar pessoas para outros caminhos. Então, assim, saber escolher e ouvir a voz de Deus, que Deus nos direciona. Ele cuida, né? O rebanho é dele. Amém. Pastor, foi muito bom esse tempo que nós falamos. Deus direcionou o caminho, né? Não precisamos temer. E eu creio que nós poderia até ter uma parte 2, né? Porque teria mais coisa Dá pra para gente tratar. falar. Texto bíblico, se a gente for começar a esmiuçar aqui, a gente fica A gente horas fica aqui. horas. Mas o que nós podemos tirar hoje é sobre o cuidado, né? E a graça de Deus continua nos alcançando. Não importa vamos dizer assim, o quão ferido, Sim. né? Nos tornamos, nós acreditamos que Deus ele tem o pasto verdejante, né? O cuidado dele vem sobre nós por esse tempo. Pastor, eu quero agradecer, né, sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Muito Obrigado por esse obrigado. tempo, espero que a gente falou que seja útil e que a Sim. gente sempre lembre, a igreja é de Deus. Amém. A igreja, enquanto instituição humana, ela é falha porque ela é feita de homens. Mas a gente tem que entender que é algo que Deus criou, Deus cuida, Deus preserva e Deus vai buscar para si. Amém. Então, assim, não tem lugar melhor para a gente estar do que no rebanho de Deus. O que a gente Sim. precisa fazer muitas vezes é escolher o ambiente certo. Um ambiente de pessoas que têm poder dado por Deus, mas que também têm autoridade, né? Se capacitaram e cada vez mais se preparam para exercer esse ministério lindo, mas cheio de responsabilidade que eu pastorei. Obrigado, Amém. viu? Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu creio que vai acrescentar, não acrescentou só na minha vida, mas de quem também vai estar assistindo. E obrigado a vocês que participaram conosco nesse episódio. Eu espero vocês até o próximo.